Olá! Você costuma parar para pensar na sua saúde? 5 de agosto é o Dia Nacional da Saúde, criado justamente para nos convidar a refletir sobre esse assunto. Mas afinal, o que é ter saúde? Nós vamos falar sobre isso no Bem-Estar SC, a partir de agora. Nós vivemos em todo um contexto, né? Na nossa vida tem o trabalho, tem o lazer, tem as rotinas e a gente sempre quer muito saúde, a gente deseja saúde para os outros e espera não adoecer. Mas será que ter saúde é só não adoecer? Bom, a doutora Kimberly vai nos falar mais sobre isso a partir de agora. Doutora Kimberly Duarte, ela que é médica de família e comunidade, com especialização na Escola de Saúde Pública, também é graduada pela Universidade Federal de Pelotas e tem formação em fitoterapia e acupuntura pela UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora Kim, muito obrigada por aceitar conversar com a gente sobre esse tema tão importante, né? Uma questão de sobrevivência, né? A nossa saúde. Sim. Bom, e você atua fortemente na atenção primária, né? Ou seja, a porta de entrada do sistema de saúde, recebe as pessoas com todas as suas queixas primárias. Dá pra gente dizer quais são as principais queixas, do que as pessoas reclamam mais quando o assunto é saúde, o que elas mais buscam? Então, primeiramente é um prazer, né, estar conversando com vocês. Esse tema é a base do meu trabalho, então é muito bom que a gente tenha espaços como esse para discutir sobre saúde, né? Então, sim, eu atendo na atenção primária e como a gente é a porta de entrada do SUS, a gente recebe as mais variadas queixas, né? E hoje, assim, por uma alteração da população, das estatísticas até de longevidade, né, de expectativa de vida, a gente vê um aumento muito grande das doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, antes, a maior causa de mortalidade eram as doenças infecciosas e hoje a gente tem, por um aumento da expectativa de vida, o também adoecimento da população ao longo do tempo. Então, doenças como a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alto, né? A obesidade, elas são as principais demandas. E outra crescente também são as questões de saúde mental, né, que hoje são muito frequentes na rotina da atenção primária, mas essas coisas nunca vêm separadas, né, porque o olhar da atenção primária é justamente olhar o paciente como um todo e cuidar da sua saúde integralmente. Então, numa mesma consulta, a gente aborda as queixas físicas, as queixas mentais, as queixas sociais dos pacientes e na rotina a gente vê que o estilo de vida é aquilo que mais tem impactado na saúde da população, né, de modo geral. Doutora, você falou da saúde como uma integralidade, né? Cuidar da pessoa como um todo. Dá para definir o que é saúde, afinal? Então, a saúde ela tem algumas definições mais formais. A Organização Mundial da Saúde define que saúde é o completo estado de bem-estar físico, mental e social. E quando a gente lê, né, essa frase, parece muito bonita, mas é muito longe da nossa realidade também. Então, na medicina de família, a gente pensa sobre um contexto ampliado de saúde, que leva em consideração a realidade do paciente, né, onde ele está inserido, onde ele mora, como ele tem se relacionado em sociedade, em comunidade, e a gente percebe que as pessoas têm perdido essas relações justamente por esse estilo de vida. A saúde, ela tem essa definição, né, da Organização Mundial, mas a gente considera que saúde vai muito além de adoecer, mas que na prática, às vezes, o que é saúde para mim pode não ser para você também. E uma coisa que a gente sempre conversa com os pacientes é também sobre por que ter saúde. Saúde não como um fim, né, mas como um meio de ter uma vida com qualidade, né, de ter boas relações, de viver bem, né? Então, para que queremos saúde, né, no final das contas?
Ou seja, então vai mesmo além de cuidar de doenças, né? Com certeza. A saúde vem antes disso. Com certeza. E muito interessante que você falou dessa questão do contexto ampliado, né? De avaliar a situação que a pessoa vive, a rotina que ela leva, as questões sociais, né, dessa pessoa. Tudo isso precisa, então, ser levado em consideração, esse dia a dia, o que cabe, o que não cabe, o que é saúde para ela, tudo isso precisa ser levado em consideração. Com certeza. E isso é o olhar da atenção primária e da medicina de família. Então, a gente não trabalha só com a doença, a gente trabalha com promoção e prevenção de saúde. E hoje a gente vê, a gente tem uma sobrecarga assistencial muito grande e às vezes a gente acaba tendo que deixar de lado a promoção, a prevenção de saúde e a gente brinca assim que a gente está sempre, parece, apagando fogo, apagando incêndio, né? Porque a pessoa já vem para nós adoecida, ela já procura o serviço de saúde com uma carga de doença. E a ideia da medicina de família e dessa promoção de saúde é justamente pensar ao contrário. E é isso que eu baseio a minha prática, né? Eu trabalho muito com medicina do estilo de vida, que é uma abordagem que em outros países, internacionalmente, já é bem difundido. No Brasil ainda não é uma especialidade, mas já tem muitos profissionais usando essa abordagem e se especializando na área, que é justamente a gente atuar em cada ponto que é crucial para que a gente tenha saúde. E aí pensar de uma forma mais prática, né? Não só nesse conceito lindo e ser saudável como algo utópico, mas pouco palpável na rotina, né? E quais são esses pontos cruciais para que a gente tenha saúde? A medicina do estilo de vida traz esses pontos, né? Que a gente precisa observar para cuidar da nossa saúde todos os dias, não só na hora lá de ir no médico e de trazer as nossas queixas de saúde. Com certeza. Então, a medicina do estilo de vida, ela tem 6 pilares, né? Então, são conceitos simples, né? E coisas bem da nossa rotina. Então, a alimentação, né? Então, a gente sabe que hoje a alimentação é um ponto fundamental e é onde talvez mais se tenha doenças sendo geradas e diagnosticadas por conta de uma má alimentação. Então, hoje a gente tem uma rotina mais de fast food, de comidas prontas, rápidas, com poucos nutrientes, e a gente sabe que isso impacta diretamente em muitas doenças, né, no surgimento delas. Também... Desculpa, doutora, antes da gente continuar falando dos pontos, ainda sobre alimentação, existe algo, não vamos chamar de regra, né, mas algumas questões aí do que é importante a gente ter no nosso prato, a gente ter na nossa rotina, né, na prática, para que a nossa saúde alimentar esteja bem? Sim. Então, eu brinco com os pacientes que é o mais natural possível, o que vem da terra, né? Então, pensar um pouquinho em como era a nossa alimentação, a alimentação dos nossos avós, dos nossos antepassados, né? Então, a terra, o que vem da terra é aquilo que o nosso corpo mais aceita e é o natural, né? Então, ter uma alimentação diversificada em frutas, verduras, legumes, fibras principalmente, com baixo consumo de gordura saturada, né? Então, eu digo para os pacientes que quanto menos pacote se abrir, mais saudável vai ser aquela alimentação, né? Então, essa consciência de que a base da nossa alimentação precisa ser o básico. Arroz, feijão, carne, frutas, legumes, verduras, né? E uma coisa que eu vejo que a gente tem muito na prática, e isso também com uma difusão agora, é a questão das vitaminas. E aí os pacientes chegam, eu tô cansado, eu tô com dor aqui, dor ali, será que não é a minha vitamina? E aí eu brinco assim, que não existe uma solução fácil para um problema complexo, né? Então, as principais vitaminas que o nosso corpo precisa estão nos alimentos. E aí, além de eles nos nutrirem, né, nos preencherem através da alimentação, eles vão estar também compondo essas vitaminas que o nosso corpo precisa, né? Então a gente não precisa comprar caixinha de vitamina C, de vitamina D, não, a gente precisa cuidar daquilo que a gente consome, né? Que a gente está num mundo que é tudo tão rápido, né? A velocidade às vezes até nos atropela, que a gente acaba pensando, ao invés de cuidar da nossa saúde com o básico, né, parece que é melhor a gente cuidar com um comprimido, uma vitamina, uma reposição, ao invés de se alimentar bem.
tentando talvez até fugir aí de algumas coisas, como a prática de atividade física, que eu já sei que não tem como fugir, o movimento também é um dos pilares, né? E aí, isso é algo que no consultório é batido, né? A gente não precisa dizer para o paciente que ele tem que fazer atividade física, porque as pessoas têm essa instrução. O problema é como encaixar isso na rotina. Então, e na medicina do estilo de vida a gente faz exatamente sobre isso, né? Então, como que é a sua rotina? Qual horário que você trabalha? Qual horário que seria viável? Aí o paciente vai nos dizer, não, tal horário. E quanto tempo? A gente cria mecanismos para que na rotina o paciente consiga encaixar isso, né? Para que não siga aquela coisa, eu não tenho tempo. Não, vamos... E aí vai da realidade de cada um. Por exemplo, eu tenho pacientes que não gostam de ir para academia, não gostam de ir para um lugar fechado. E aí eu tento resgatar. Em algum momento da sua vida, você praticou algum esporte? Tem alguma coisa que você goste? Eu gostava de natação quando eu era adolescente, por exemplo. Então, quem sabe não retomamos a natação? Para justamente criar vias, né, para orientar esse paciente como ele pode encaixar a atividade física. E a atividade física é fundamental. Isso a gente, né, é comprovado e é algo que a gente sempre tem que ponderar, né? Mas existe o ideal? O ideal é que você ganhe massa muscular, porque isso vai te fortalecer lá na frente também, quando na velhice vai ajudar. Existe algum, assim, num modelo ideal de atividade física ou de objetivo, né, em termos físicos e do movimento? Tem alguma coisa que seja o ideal? Então, o ideal, assim, é algo justamente difícil de definir justamente pelas individualidades, mas a Organização da Saúde, né, o Ministério, ele propõe que deveria ser 150 minutos de alguma atividade por semana. Mas isso tem mudado também, né? E aí a gente sabe que complementar atividades, por exemplo, fazer exercícios aeróbicos, uma caminhada, uma corrida, e associar isso com uma atividade de musculação, de fortalecimento muscular é o ideal. Então, que a gente não tenha só um tipo de atividade física, mas que a gente consiga unificar e fazer coisas variadas na rotina. Mas, pensando naquele paciente que vai sair do sedentarismo, o que ele conseguir é melhor que nada, né? Então, eu tenho idosos, por exemplo, doutora, eu não consigo, eu caminho 10... Não, começa 5 minutos, então. Né? Então, é isso. E é chegar na realidade do paciente, né? E no final do dia, depois de tudo isso, precisa também dormir bem, né, doutora? Com certeza, né? Então o sono ele é um momento crucial para que o nosso cérebro se reorganize, forme novas conexões de memória daquilo que se passou ao longo do dia. E a gente tem visto cada vez as pessoas dormindo menos, né, e pior. Então hoje essa é uma das principais queixas que eu tenho no consultório de pessoas que têm muita dificuldade, principalmente para iniciar o sono. E aí a gente tem que pensar que o sono ali, a hora de deitar na cama, ele é um reflexo também do dia. Então, se aquela pessoa viveu o dia estressada, com muita sobrecarga, com muitas preocupações, com muitas informações, na hora de dormir vem tudo isso. E aí o cérebro ele não consegue desligar para realmente descansar. E as telas também estão atrapalhando o nosso sono. Com certeza. E aí nas telas a gente também entra em outro pilar, que é o uso de tóxicos. E aí pensando nos tóxicos, a gente inclui o uso de telas, o excesso delas também como um tóxico, né? Então, além do cigarro, do álcool, de outras drogas, a gente precisa entender qual o papel das telas, do celular e das redes sociais, de modo geral, na nossa rotina. Né? Então, elas são parte fundamental, elas nos proporcionam muita coisa boa, mas a gente precisa estabelecer limites, né? Nessa relação com o celular, principalmente. É o tal do equilíbrio, né? Que tem que estar sempre acima de tudo. E quais seriam, para a gente finalizar, os outros pilares que ainda teria dentro da medicina do estilo de vida, para que a gente possa viver com mais saúde, de uma forma mais saudável? Então, a gente tem também as conexões sociais, né? Então, hoje
As pessoas, principalmente após a pandemia, começaram a viver isoladamente, individualmente, e esse senso de comunidade, né? Então, a especialização que eu faço é medicina de família e comunidade. E a gente vê que as pessoas têm se isolado. E as relações sociais são fundamentais para nos promoverem bem-estar, né? Qualidade de vida. Então, viver em comunidade, né? Conversar, sair, ter momentos de lazer com amigos, com a família, também é fundamental. Vai impactar também em outros pilares, sentimentos, emoções, manejo do estresse, que também está dentro dessa medicina, com certeza. Né? E aí entra as questões de saúde mental. Né? Hoje a gente tem uma sobrecarga de rotina, principalmente. As pessoas estão adoecidas pelas relações de trabalho, né? Esse esgotamento mental tem gerado muitos sintomas e tem gerado doença. Então, saber estabelecer limites nessas relações de trabalho, né, de dependência familiar, para que a pessoa consiga ter o seu autocuidado, né, se cuidar em primeiro lugar. Bom, dá para perceber que a gente precisa pensar sobre saúde, pensar em como a gente está fisicamente, mentalmente, o dia da saúde também, para a gente ver como é que tudo isso tá, né? Se a gente está fazendo tudo certinho. E na dúvida, olha, realmente acho que não tá legal, que minha rotina tá muito estressante, que mentalmente não tô bem ou fisicamente não tô bem, o que a gente faz? Procure um médico de família, né? Então, eu sou suspeita para falar, mas eu escolhi a medicina de família justamente por poder olhar esse paciente como um todo. Então, a gente sabe que a medicina se especializou muito. Hoje a gente tem muitos especialistas focais, que é justamente, né? Eu tenho uma dor de estômago, eu vou no gastro, eu tenho uma dor no coração, eu vou no cardio, eu vou no endócrino, mas esse olhar ampliado do paciente, só o médico de família consegue abordar. E o melhor profissional para acompanhar ao longo do tempo, para promover saúde, não só remediar doenças, é o médico de família. Então, a gente sabe que é uma especialidade que está crescendo muito. Na rede do município de Florianópolis, a gente tem médicos de família em todas as unidades. Né? As unidades de saúde, elas estão ali como porta de entrada para todos os pacientes. Né? Então, procurar um atendimento. Eu sei que às vezes os pacientes ficam perdidos também, né, nessa procura e não sabem às vezes identificar, eu tô cansado, mas não sabem identificar talvez o que está gerando aqueles sintomas, são sintomas inespecíficos. E aí só numa boa conversa é que a gente vai começar a entender, né, a gente conversa com o paciente sobre tudo, né? Onde você trabalha, quem você é, né? Isso é o mais importante. É importante avaliar a pessoa como um todo, na sua individualidade e com a sua rotina também. Dicas super importantes, doutora Kim. Muito obrigada pela participação aqui no Bem-Estar SC, ajudando a trazer mais bem-estar para todas as pessoas que acompanham aqui o nosso programa. Por hoje é isso e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!